Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais uma lição da Escola Sabatina, a saber, o desfecho de mais uma semana, o estudo adicional de sexta-feira. Louvado e engrandecido seja o nome de Deus, porque durante toda a semana Ele nos conduziu para termos esse estudo. E se nós conseguimos chegar até o final dela, é porque o Espírito Santo operou nos nossos corações. E se você esteve comigo durante todos esses dias, se alegra, porque não somente eu, mas você também venceu mais uma semana. Na sexta-feira, além de nós termos ali o complemento, um estudo adicional, nós fazemos uma espécie de recapitulação, um resumo, de tudo aquilo que a gente estudou durante a semana. A gente vai dar apenas uma pincelada. Se você achar por bem ter um estudo mais aprofundado de cada dia, os vídeos estão aí à disposição na playlist, no canal, para você aí consultar, assistir, quantas vezes você achar melhor, para você abstrair bem o estudo, o que Papai do Céu falou durante cada dia, por meio do estudo da lição. Tá certo? Então, o primeiro pedido, antes da gente fazer a nossa oração, é para que você aproveite a ocasião, caso você ainda não seja inscrito, verifica aí se você é inscrito, tá? Se você não for, por que não se inscrever? Em um canal que fala sobre a palavra de Deus, em um canal que prega a palavra de Deus. Uma pessoa certa vez perguntou se eu era pastor, eu não sou pastor. Tá? Eu sou apenas uma pessoa simples, humilde, e assim como você, tem necessidade da presença de Deus e que busca ter esses momentos com Deus. E aí eu pensei, por que não ter esses momentos com Deus com outras pessoas que também têm essa necessidade? Então, una-se a mim por meio dessa inscrição para a gente tornar aí uma grande comunidade de pessoas que buscam, nos tempos em que vivemos, ter o seu momento com Deus. Tá certo? Agora nós vamos fazer a nossa oração para nos prepararmos espiritualmente, buscarmos a pessoa do Espírito Santo para ele nos fazer lembrar de tudo aquilo que a gente estudou durante a semana. Tá bom? Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, porque pela tua graça, pelo teu poder, nós vencemos mais uma semana. Nós sabemos que essa vitória ela não provém de nós, por mais que a gente tenha se esforçado, por mais que a gente tenha reservado tempo de qualidade contigo. Mas nós sabemos que, embora a gente tenha feito tudo isso, o poder do teu Espírito Santo agindo em nosso ser, em nosso coração, foi determinante, fundamental, para que isso fosse realidade na nossa vida. E por isso nós te somos gratos, Pai, e te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Nessa ocasião, Pai, nós queremos clamar mais uma vez a presença do Teu Espírito, para que Ele nos faça lembrar tudo aquilo que a gente estudou, para que Ele traga luz e, acima de tudo, para que Ele nos aproxime de Ti por meio do estudo da Tua Palavra. Fica conosco, perdoa os nossos pecados. É isso que nós te pedimos, pelo nome santo do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, essa semana ali no estudo de sábado, nós começamos com um tema bastante interessante. Ruth e Esther. Duas mulheres que com certeza não apenas fizeram a diferença no seu tempo, mas que os seus nomes ficaram eternalizados, eternos, tá? Já que a palavra não veio, nas escrituras sagradas e que hoje servem de auxílio para trazer aí, quem sabe, uma palavra de esperança, uma palavra de alerta, uma palavra de preparação para os dias que estão aí se aproximando de cada um de nós. O verso para memorizar do estudo de sábado diz assim, ó. Está lá em Esther capítulo 5, verso 2. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou favor diante dele, e o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou a ponta do cetro. Esse verso está dentro de um contexto que a gente vai ver mais adiante no estudo de um dia, mas para já dar uma pincelada do que a gente vai ver, Estela tinha passado um período ali se preparando espiritualmente para poder se apresentar diante do rei para fazer um pedido muito importante. E a gente pensa, tá aí, e o que é que tem de mais nisso? O que tem de mais é que ninguém poderia se apresentar na presença do rei, ali na sala do trono, sem ser solicitado, sem ser requisitado. E você se apresentar assim de supetão,
você estava colocando sua vida em risco, porque o rei, ele não apenas tinha autoridade e autonomia, mas ele tinha todo o direito ali, de acordo com os costumes da época, de mandar matar a pessoa que fizesse isso, né? Porque não era bem visto uma pessoa que fizesse isso, entrasse ali no local sem ser convidado. E foi exatamente isso que Esther fez. E de acordo com o verso que nós lemos, Esther ela conseguiu alcançar misericórdia, favor diante do rei, a ponto de o rei dar ouvidos ao que ela tinha a falar. Tá bom? Bom, na introdução de Sabro fala que, assim como a gente viu na semana anterior, né, se utilizando ali da história de Noé, do dilúvio, de Abraão, de Sodoma e Gomorra, a gente vai se utilizar agora da história dessas duas mulheres para entender as cenas que se apresentam antes da volta de Jesus, ou seja, as cenas do fim. E essas duas mulheres, de acordo com o seu contexto histórico, têm muito a nos ensinar. Então, vamos recapitular o que a gente viu durante a semana. Vamos para o tema de domingo. O tema de domingo fala sobre fome na casa do pão. Esse tema ele está intimamente ligado com a história de Noemi e Ruth, né? Duas mulheres que têm uma história bastante interessante. E esse tema, Casa do Pão, era exatamente a forma como a cidade de Belém era identificada. E de acordo com a história, fala que Noemi, junto com seu marido e os dois filhos, tiveram que sair de Belém por conta de uma fome que estava assolando o local. E aí entra a questão irônica, como a cidade que era conhecida como a Casa do Pão está passando por fome, né? Está tendo escassez de recursos alimentícios. Pois é. A gente percebe que, infelizmente, com a entrada do pecado, situações como essas acontecem. Situações de calamidade, situações de tristeza, de escassez, de fome, de doença. E aí, por conta dessa situação que o pecado impera sobre o mundo a qual eu e você vivemos, essa família teve que se mudar para a cidade de Moabe, para o território de Moabe. Moabe não era um local, podemos dizer assim, bem visto entre o povo de Deus. Afinal de contas, o povo de Moabe, eles foram responsáveis por muita perseguição contra o povo de Deus. Mas tendo em vista as circunstâncias adversas, né, a família ali de Noemi e o seu marido Elimeleque, eles tiveram que se mudar. A história fala que com o tempo a Noemi veio a ficar viúva. O marido dela veio a morrer por conta de uma doença. Os dois filhos que ela tinha tinham se casado com duas jovens moabitas. Uma se chamava Orfa e outra Ruth. Mas cerca de 10 anos depois, os dois filhos de Noemi também morreram. A Orfa voltou para a sua família. Já a Ruth ficou com a sua sogra. E a decisão que elas tomaram foi voltar para o território de Israel. Só que a situação em que elas se encontravam era de total miséria. Você sabe que dentro do contexto histórico e cultural do local e da época, as mulheres elas não tinham tanta autonomia como vamos dizer assim, normal nos dias de hoje, né? E a situação delas era podemos dizer assim, de pessoas que estão em situação de vulnerável, né? Situação de rua, a ponto de ter que pedir favor para outras pessoas, né? Pedir recursos, alimento, para poder sobreviver. E aí a Noemi, frente a essa situação, por mais que o seu marido tivesse herança, recursos, ela não podia, por ser mulher, ter acesso a esse tipo de recurso. Ela precisava que algum parente, algum familiar, a representasse e, de certo modo, a resgatasse, a sustentasse, né? a absorvesse, né? Ali a sua família e cuidasse dela. Esse foi o tema de domingo. Vamos conhecer agora o tema de segunda. O tema de segunda é Ruth e Boaz. Aqui é onde surge esse homem, que não apenas foi uma bênção para essas duas mulheres, Noemi e Ruth, mas que também foi conhecido como um tipo de Cristo, porque ele foi identificado como um resgatador. A história fala que a Ruth, ela foi ali direcionada pela sua sogra Noemi a ir recolher espigas, né, de grãos nas fazendas, né, nas plantações.
Naquela época era permitido que as pessoas que estavam em situação de miséria apanhassem os frutos, os materiais que caíam no chão, né, o que eram deixados pelos produtores ali para exatamente atender esse tipo de situação. E aí a história fala que o Boaz olhou para Ruth e, de certo modo, se afeiçoou a ela, a ponto de perguntar ali aos servos quem era aquela mulher, o que tinha acontecido com ela, o que se passava com ela. A história fala que Boaz tomou todo o conhecimento da situação. E ali Boaz tomou a decisão de cuidar, né? De resguardar, de proteger, de deixar ela da melhor forma mais confortável possível, a ponto de chamar ela para, vamos dizer assim, comer do seu prato, né? E aí Boaz, não sendo suficiente todos esses jeitos de bondade, de misericórdia, de compaixão com a Ruth e com a Noemi, ele recomendou aos seus servos que deixassem cair de forma proposital mais espigas, mais recursos e grãos para que a Ruth pudesse recolher ali e levar para a sua casa, para que ela não viesse a mais uma vez passar necessidade. A história fala que quando Noemi tomou conhecimento de tais situações, né, que a Ruth contou para ela, ela ficou muito feliz. Para você ter ideia, a Noemi ela estava tão triste, tão decepcionada com a vida, que ela chegou a ponto de querer mudar o nome dela de Noemi para Mara, porque a vida dela estava tão amargurada que ela agora queria ser identificada e conhecida como Mara. Só que quando ela viu todo esse cuidado de Boaz com a sua nora Ruth e com ela, né? Ela viu que Deus estava atento à situação dela. Não era porque o seu marido, os seus filhos tinham falecido, de que Deus tinha deixado de cuidar dela. E ela se sentiu muito amada, muito vista, muito atendida. Às vezes a gente, muitas vezes, foca somente nas tristezas da vida e esquece o quanto Deus tem feito, está fazendo e ainda fará por cada um de nós. Assim como ele fez com Ruth, né, e com a Noemi. Agora eu quero convidar você a recapitular o estudo de terça-feira, né, que fala sobre Boaz, o resgatador. A história fala que Boaz ele se apaixonou por Ruth, né, perdidamente, e queria casar com ela. Só que havia um empecilho, um problema que empatava dele tomar essa atitude de tomar ali matrimônio com a Ruth e poder, de fato, cuidar não somente de Ruth, mas de Noemi. Havia um parente mais próximo. E assim como é na nossa vida espiritual, assim também foi no contexto dessas duas mulheres, né? A Noemi e a Ruth. O nosso parente espiritual mais próximo é Satanás, infelizmente. E aí você deve pensar, como assim? Deixa eu te explicar. Por nós sermos pecadores, nós acabamos criando amizade com Satanás. Não foi à toa que a primeira promessa de Deus foi que ele iria produzir inimizade entre nós e Satanás. Está escrito ali no contexto de Gênesis, logo após a queda, após o pecado. E aí, assim como foi na história de Ruth, ali junto com Boaz, havia um parente mais próximo que, de certo modo, tinha direito à frente de Boaz. A história fala que Boaz convidou esse parente, né, para ali uma conversa e apresentou todo o caso, né, a herança, as terras e tudo. O parente logo cresceu os olhos. Opa, mais terra para mim. Vou querer sim, eu tenho interesse sim. Só que aí Boaz complementou, tá, mas além das terras, você também vai ter que cuidar dessas mulheres aqui, da Noemi e da Ruth. Quando o parente tomou conhecimento, ele logo deu para trás, disse, não, 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 não vale a pena, não quero. Pode ficar para você, que você é o próximo na lista aí de direito, né, de poder tomar posse, então pode tomar a frente. E aí, a história fala que a maneira como Boaz concretizou isso, não apenas chamando testemunhas ali, os anciões da cidade, mas também Boaz, ele tomou a atitude de tirar as suas sandálias e entregar ali para o outro parente, para sinalizar a posse, não somente da terra, mas também das duas mulheres. Sabe quem fez algo semelhante a isso?
foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele morre na cruz do Calvário, entregando a própria vida, ele passa a ser novamente dono de toda a terra. O parente mais próximo, espiritualmente, Satanás, ele não apenas perde o direito sobre nós, mas também sobre toda a terra, porque Cristo pagou o preço para conquistar novamente a mim e a você. A gente disse e mencionou que Boaz é um tipo de Cristo, porque Boaz resgatou não somente a herança, as terras e Elimeleque, o esposo de Noemi, mas também aquelas jovens e aquelas mulheres, né? A jovem Ruth e a sua sogra Noemi. E essa figura feminina, ela é muito bem retratada na palavra de Deus, principalmente dentro do contexto profético, onde fala ali sobre a mulher, né? E a mulher, dentro do contexto profético, ele simboliza a igreja, o povo de Deus. E Cristo, o noivo, exatamente age com essa atitude de resgatar, de redimir, né? De tornar santo aquilo que foi contaminado pelo pecado. Agora nós vamos para o tema de quarta-feira. E aí a gente sai da história de Ruth e agora vai entrar um pouquinho na história de Esther. O tema do estudo de quarta-feira é Amã e Satanás. E aí a gente nesse estudo foi levado, de certo modo, a comparar esses dois seres, que têm muito em comum. Amã, dentro do contexto de Esther, ele foi um inimigo do povo judeu. Ele foi um homem que prezava muito por posição, por poder, por prestígio, por adoração, por glória, a ponto de se chatear e até mesmo tramar um plano diabólico, né, para não apenas matar Mordecai ou Mardoqueu, né, mas também todo o povo judeu. A gente vê a familiaridade e a similaridade entre Amã e Satanás, porque eles nutriram esse ódio pelo povo de Deus. Assim como é descrito lá no contexto de Apocalipse, que Satanás foi enviado para a terra e ele desceu irado, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta, e ele está caçando, né, perseguindo o remanescente, o povo de Deus. Assim Amã fez também. E a gente encontra dentro do contexto da história de Esther exatamente essa situação em que o homem que sente ódio por um povo cria ali um decreto de perseguição, de aniquilação, de morte, né? Simplesmente para destruir, matar, né? Acabar com um povo. E a gente vê que Satanás ele tem feito exatamente isso. Ele tem colocado todos os seus esforços para minar, para extinguir, para destruir o povo de Deus. Isso não é de hoje. A gente vê no contexto de Esther, a gente viu ali no contexto dos apóstolos, e com certeza a gente vai ver no futuro, muito em breve, adiante de nós, antes da volta do Senhor. Partindo para o tema de quinta-feira, nós vimos o tema para um tempo como este. De acordo com o contexto desse estudo, nós vimos que após a rainha Esther ter se preparado espiritualmente, ter buscado o auxílio e a força do céu, ela foi ali como uma representante do seu povo, interceder ao rei Xerxes. Pedir ali autorização, ou quem sabe apelar para que aquele decreto caísse por terra. Só que de acordo com os costumes persas, após um decreto ter ali o selo real, não tinha mais como ser anulado. E aí o que foi feito para remediar foi para que o povo lutasse pela sua vida. E aí quando chegou o dia vamos dizer assim, da matança, da aniquilação, o povo judeu, junto com o poder de Deus e a força celestial, não apenas conseguiram se defender, mas também permaneceram vamos dizer assim, tiveram vitória e êxito frente àquela tribulação, aquele grande conflito. Muitas pessoas têm deixado de conhecer as palavras proféticas com receio e com medo, né?
por conta dos símbolos que muitas vezes não entendem, não conseguem saber o significado. E aí, quando vê aqueles termos besta, dragão, serpente e várias outras coisas, acabam deixando de tomar conhecimento de que, assim como o povo judeu, no período da história de Esther, conseguiu se manter firme e em pé, o povo de Deus também, nos momentos finais da história desse mundo, também vai conseguir vitória. Vitória essa que já foi conquistada pelo nosso querido Jesus Cristo. Assim como o rei agiu em auxílio ao povo judeu, nós temos o Rei dos Reis, que virá em auxílio ao seu povo. Então fica tranquilo e em paz, que embora o futuro pareça ser difícil e, podemos dizer assim, complicado, fica certo de que a vitória já está garantida. Agora nós vamos para o estudo adicional de sexta-feira. E aqui tem um texto que eu gostaria de compartilhar com vocês que é muito interessante. Diz assim, ó: Satanás suscitará indignação contra a minoria que recusa aceitar costumes e tradições populares. Pessoas importantes e famosas se unirão com criminosos e indivíduos sem escrúpulos para se aconselharem contra os que fazem parte do povo de Deus. Governantes, perseguidores, pastores e membros da igreja conspirarão contra eles por discursos falados e escritos, por ameaças e zombarias. Procurarão destruir sua fé, por meio de informações falsas e apelos enfurecidos. Despertarão a ira do povo contra os fiéis. Sem encontrar nenhum, assim dizem as Escrituras, para apresentar contra os defensores do sábado bíblico. Eles recorrerão às leis opressivas que supram sua falta de razão. Para assegurar popularidade e aprovação, os legisladores cederão às solicitações para que se promulguem leis dominicais. Mas os que temem a Deus não podem aceitar uma instituição que viola um preceito do Decálogo. Nesse campo, será travado o último grande conflito na controvérsia entre a verdade e o erro. Hoje, como nos dias de Esté e Mordecai, o Senhor vindicará sua verdade e seu povo. Quando a gente toma conhecimento de textos como esse, a gente pensa, é impossível viver essa realidade. É impossível que as pessoas vão se voltar contra uma minoria. Que história é essa que o povo vai dar atenção a um grupo pequeno de pessoas que guardam o sábado? Isso é uma utopia, isso é algo improvável, isso é algo impossível. Sabe? Histórias como essas que nós acabamos de ler já aconteceram várias vezes no passado. Um exemplo claro disso é o contexto de Esther. Outro exemplo claro disso foi a vida dos cristãos de Jesus. Jesus foi perseguido por quem? Não foi por uma classe religiosa? Uma classe de pessoas que aparentemente eram pessoas boas? Os apóstolos não foram perseguidos também? Aparentemente por pessoas boas? Na época da Idade das Trevas, né, da Reforma, ali onde haviam as pessoas que estavam descobrindo as verdades bíblicas e estavam se posicionando de acordo com essas verdades bíblicas contra as tradições. O que foi que aconteceu? Lembra para mim, por exemplo, na história, a Revolução Francesa, o que foi que aconteceu? As fogueiras queimando os cristãos, as pessoas vivendo em alta libertinagem, endeusando o iluminismo. O que foi que aconteceu? Aí eu te pergunto, será que cenas como essas não voltarão a acontecer em sua intensidade máxima? Com certeza voltarão a acontecer. Porque isso não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra de Deus, que não apenas confirmou todos os acontecimentos no passado, e que por meio desses acontecimentos reais confirmam que também irão acontecer novamente no futuro. A questão é, já que nós sabemos o que vai acontecer no futuro, o que é que eu e você devemos fazer agora? Primeiro, nós devemos nos preparar como nós temos feito com o estudo guiado todos os dias. E segundo,
nós temos que nos manter firmes e fiéis. Davi, nós vamos ser perseguidos, vai ser perseguição de morte. Sim, vai ser. Mas não se preocupa, porque o mesmo Deus que protegeu o seu povo no passado é o mesmo Deus que irá proteger tanto no presente como no futuro. Não duvide do poder de Deus. Os planos de Deus estão acontecendo. E os planos deles terminam em vitória. E se você quer fazer parte dessa vitória, permanece junto a Ele. Porque só há vitória com o nosso Deus. Tá bom? Chegamos ao fim de mais um estudo, encerramos mais uma semana para a honra e glória de Deus. Se eu não me engano, é a 10ª semana, né? Nós vamos iniciar uma nova semana, amanhã. E para isso eu convido você a ficar junto comigo. Se esse estudo foi uma bênção para você, aproveite e deixe o like, para que dessa forma a plataforma possa abençoar outras pessoas, recomendando esse vídeo para outras pessoas. Se você quer fazer com que isso seja efetivo, né? Ou seja, que outras pessoas tomem conhecimento desse estudo, então você pode compartilhar. Encaminha o link, clica no botão aí de compartilhar e envia para algum contato teu. E dessa forma, você não apenas fará esse grupo que preza por ter o seu momento com Deus, mas também você estará me auxiliando e fazendo parte daqueles que estão cumprindo a missão de levar as boas novas do Evangelho para outras pessoas. Tá bom? O nosso encontro está marcado. Foi muito bom esses minutos que passamos juntos, mas com certeza amanhã também será muito bom e eu quero te ver aqui. Então, até a próxima e tchau, tchau.